ficamos a imaginar quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu. Imaginar quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal.
E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT. Porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT. Porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT. Porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT. Porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática
não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que este governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que este governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que este governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que este governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para
sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT. Porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT. Porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT. Porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT. Porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história.
Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo.
O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido,
oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir
pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente,
o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo,
nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão
justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes,
nós ficamos a imaginar quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo.
O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT, porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história. Às vezes, nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, a agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que esse governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os 9 meses do governo Lula. Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado,